E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai continuar falando sobre como fornecer imagens flexíveis para o navegador. Hoje especificamente a gente vai falar sobre o elemento HTML Picture, tá? E esse elemento associado ao source nos permite definir uma série de um conjunto de imagens e especificar condições para que elas sejam exibidas. Então, nesse caso aqui, eu tenho o elemento picture para exibir a imagem e eu começo aqui com source, uma das fontes, uma das possibilidades. E aqui na propriedade media eu defino quais as condições que eu quero condicionar a exibição dessa imagem. Então, aqui no caso, se a largura mínima da viewport, ou seja, da janela em que o site está sendo exibido, for de 650 pixels, eu quero exibir as flores rosas. Se essa condição não for verdadeira, o navegador vai continuar a leitura na segunda opção. Então, a largura mínima da janela é 465 pixels. Se for, eu quero exibir as flores brancas. Se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, por exemplo, a janela estiver lá com 450 pixels, ele vai chegar no elemento IMG e vai renderizar o que está no IMG, o que está definido no IMG. Então, nenhuma das condições iniciais foram atendidas, o navegador renderiza a IMG que foi definida aqui. Por isso que é importante que o elemento IMG seja o último elemento desse conjunto aqui no elemento Picture, ok? E observem que a ordem é importante, tá? O navegador faz a leitura de cima para baixo e na primeira opção em que a condição estiver de acordo, for verdadeira, ele já vai exibir. Então aqui no caso, ó, se eu tenho uma tela, minha janela está com 700 pixels, naturalmente eu quero aqui a imagem rosa, digamos assim, nas flores rosas, a imagem maior normalmente. E aí ele vai atender. Mas se eu tivesse invertido a ordem aqui, o 650 embaixo e o 465 em cima, ele ia chegar aqui e ia ver 700 é maior do que 465 pixels, ou seja, a largura mínima é 465? É verdade, porque 700 está acima disso. Então, ele já ia exibir a imagem das flores brancas, quando na verdade o mais apropriado seria a imagem com as flores rosa, né? Porque espera-se aqui uma largura um pouco maior de tela. Então a ordem é importante, tá? Nesse caso aqui, quando a gente vai trabalhar com largura mínimas, a gente define as maiores larguras, começa do maior para o menor e vai reduzindo. Então vamos lá. Eu tenho aqui esse site, qual a gente já vinha trabalhando na aula anterior. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a primeira aula de imagens flexíveis, ok? Então aqui a logo a gente observa que ela está muito pequena. Então vamos trabalhar esse conceito do elemento picture. Então eu vou aqui criar o elemento picture. Dentro dele eu vou colocar aqui os sources, né, os tipos de fontes que eu tenho, o conjunto de imagens que eu quero trabalhar. E aqui ele já criou para mim, ó, a propriedade mídia, ou seja, dentro da propriedade mídia eu vou definir as condições, qual que é a largura máxima ou mínima, entre outros critérios que você pode especificar. Aqui no caso eu quero definir uma largura mínima. Então, se a largura mínima da tela, por exemplo, for de 900 pixels, eu quero exibir a imagem. Eu tenho aqui um conjunto de imagens, tá? De logos, da logo. Eu quero a logo de 300 pixels. Então, a logo de 300 pixels é que vai ser exibida. Agora eu vou para a segunda opção. Se a largura mínima da minha tela for 600 pixels, eu quero exibir a minha imagem da logo
de 200 pixels. Se nenhuma dessas condições forem verdadeiras, eu quero exibir aqui a minha imagem, a minha logo menor, que é essa de 150 pixels de largura. Então, o navegador vai se comportar da seguinte forma, ele vem aqui e vai ver. Largura mínima da tela é 900 pixels? Se for, exibe a logo de 300 pixels. Não, não é. Ele vem para a segunda opção. A largura mínima da tela é 600 pixels, ou seja, é igual ou maior que 600 pixels? Se for, ele exibe a logo de 200 pixels de largura. Se não, nenhuma das condições especificadas no source forem verdadeiras, o navegador vai exibir o que está definido aqui no elemento IMG, que é a minha menor logo. Inclusive já fica a dica aí, só repetindo, já falei isso na aula anterior, o nome do arquivo, você especificar a largura aqui, ó, 300, 200, já ajuda bastante a gente nessa questão de controle, ok? Então vamos lá, vamos ver se funcionou? Então, ó, a gente já observa que ele já colocou uma logo maior aqui, ó. Eu vou ativar aqui o modo de dispositivos móveis e aí eu vou reduzindo, ó. Aqui em cima mostra para mim qual que é a largura, tá 952. Então eu vou diminuir um pouco mais, ó. À medida que ele abaixou do 900 pixels, ele já não vai exibir mais a logo de 300 de largura, mas sim a de 200. Então a gente observa que ela diminuiu, né? Estava um pouco maior, agora diminuiu. E aí eu vou reduzindo. Quando tiver menor que 600, ele já vai mudar de novo, ó. Mudou mais uma vez, ó. Agora está na menor logo, que é aquela de 150 pixels. Então, ou seja, a gente está trabalhando aqui aquele conceito de imagens flexíveis, né? De não necessariamente uma imagem que ela expanda e retraia, mas oferecer para o navegador imagens diferentes e condicioná-las a exibição delas de acordo com as dimensões, com as características da janela do dispositivo que o usuário vai estar utilizando. Ok? Então, beleza. Aí, aqui já é uma das formas de se trabalhar imagens flexíveis. Inclusive, essa forma é mais recomendada e mais atual que a forma que eu mostrei na aula anterior. Então, assistindo as duas aulas, você vai ter aí uma noção um pouco maior, mais ampla sobre esse contexto de imagens flexíveis. E aí a gente tem mais opções, como por exemplo, trabalhar com a questão de resolução também, né? Lá no atributo Source Set, você pode Source, normalmente a gente coloca a imagem, né? Aí o Source Set, ou seja, é um conjunto de fontes, de possibilidades. E isso é possível especificar aqui, mais do que uma imagem. Aqui nesse caso, nesse exemplo, a gente tem aqui a mesma imagem, só que com resoluções diferentes. Ou seja, essa é o dobro do tamanho dessa e essa é o triplo do tamanho dessa. E isso a gente especifica a resolução aqui através do 1x, 2x, 3x. Entendeu? Essa é 2 vezes maior que essa e essa é 3 vezes maior que essa. É possível trabalhar dessa forma também. Vamos ver? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui 3 imagens. Vou trabalhar com essas duas imagens aqui, ó. Eu tenho essa logo de 300 e eu tenho a de 600, que é o dobro do tamanho dela, ó. A de 300 e a de 600, que é o dobro. Só que eu posso exibir essa de 600 do mesmo tamanho que essa de 300. Só que por ela ter o dobro do tamanho, ela vai apresentar uma resolução melhor. E essa escolha o navegador vai fazer de acordo com a tela do dispositivo que está exibindo o site ou o aplicativo. Então vamos lá.
Ó, basta eu definir aqui no meu mídia, por exemplo, essa questão, 1x ou 2x. Então vamos lá. Aqui na primeira opção, ó, quando tiver acima de 900 pixels, eu quero trabalhar com essa imagem de 300 pixels, caso a resolução seja de 1 pixel, ou seja, 1 pixel da imagem para 1 pixel do dispositivo. Caso contrário, eu quero aqui colocar a imagem da logo de 600 pixels, que é o dobro da resolução. Ou seja, tem uma qualidade melhor. Se a qualidade da tela do meu dispositivo for melhor, tiver uma resolução de 2x, então o navegador vai exibir essa imagem de 600 pixels. Vamos ver se ele vai exibir ela ou não, ou a de 1 mesmo. Deixa eu voltar aqui para... Então, ó, vejam bem, olha o que aconteceu, pessoal. Ó, eu atualizei a minha tela e ele está exibindo a logo de 600 pixels. Eu coloquei aqui esse 2x, esse fundo branco, só para a gente conseguir diferenciar. Tá? Através de uma função JavaScript, a gente consegue saber qual é a resolução da nossa tela, que o navegador consegue buscar isso. Mas aqui já você consegue visualizar tranquilamente. Então, a logo de 300 e a logo de 600, que por mais que tenha o dobro do tamanho, ela foi renderizada no mesmo tamanho dessa aqui, só que naturalmente aqui ela vai apresentar uma qualidade melhor, ok? Isso vai variar, como eu falei, de acordo com a resolução de cada dispositivo. É só você usar lá a função JavaScript Device Pixel Ratio que você vai saber qual é a resolução do seu dispositivo. Aqui, ó, a função é essa aqui, ó. Estou usando aqui o log, console.log, e aí você utiliza window.devicePixelRatio, que ele já exibe qual que é a resolução. Ó. Aqui ele identificou como 2, então por isso que ele mostrou. O navegador foi lá e escolheu essa logo que tem uma resolução 2x. Ok? Então é isso, pessoal. A gente consegue também trabalhar a questão de tipos de imagens diferentes. Aqui nesse exemplo, ó, eu tenho 3 possibilidades de imagens, só que com um tipo da imagem diferente. Ó. Aqui o WebP, aqui JPEG, aqui o WebP de novo. Então, como eu falei, o navegador ele vai buscar, ele vai lendo de cima para baixo. Se todos os critérios forem atendidos, ele exibe. Então, por exemplo, vai verificar aqui, a largura mínima da tela é 1024 pixels? O tipo da imagem, quando você especifica aqui o tipo, a propriedade do tipo, o WebP, se o navegador suportar essa imagem, ele vai exibir ela. Se ele não suportar, ele vai para a segunda condição. Largura mínima é 1024? Então, exibe a JPEG. Ou seja, ele vai preferir aqui exibir a WebP, mas se não tiver suporte, vai exibir a JPEG. Se a largura mínima for menor do que 1024 pixels, ele vai para essa terceira opção, que é uma imagem do tipo WebP. E aí, se o navegador não suportar esse WebP, ele renderiza a imagem padrão. Então, observem que aqui na primeira condição, o navegador poderia até, digamos assim, suportar esse tipo WebP, mas se o critério da largura mínima também não for atendido, ele não vai renderizar. Todas as condições têm que ser verdadeiras. Largura mínima acima de 1024, acima ou igual,
e suportar o tipo da imagem. Entenderam? Então, a gente observa que o Element Picture nos traz várias possibilidades para trabalhar e fornecer imagens diferentes de acordo com diversos critérios, que a gente chama de Art Direction, que eu falei na aula anterior. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu vou ter satisfação em ajudar vocês. Grande abraço e até a próxima.